No coração vibrante do Rio de Janeiro, sob um céu que se tingia de laranja e violeta enquanto a brisa do Atlântico acariciava a cidade, Lúcia, uma jovem de origens humildes e alma intensa, enfrentava um dia que prometia mudar sua vida. Ao ver seu ex, Renato, despreocupadamente acompanhado de outra em meio à agitação dos bares da Lapa, uma fúria contida tomou conta de seu coração. Num impulso quase irrefreável, movida pela dor e pela sede de justiça, ela selou um destino ao beijar um estranho que passava por ali. Mas será que aquele beijo impulsivo seria o início de algo extraordinário? Lúcia sempre fora uma guerreira. Nascida em um bairro simples da zona norte do Rio, ela aprendeu desde cedo a valorizar cada conquista, por menor que fosse. Trabalhando como assistente em uma pequena agência de publicidade na região central, ela sonhava com dias melhores, mesmo que a realidade a fizesse enfrentar diariamente desafios que pareciam insuperáveis. Naquele dia, o destino a conduziu para as ruas boêmias da Lapa, onde o som dos tambores e o riso dos frequentadores se misturavam com o aroma inebriante de cafés e quitutes vendidos nas calçadas. Era fim de tarde, e a cidade mostrava seu charme único, mesclando o moderno e o tradicional, em um cenário onde cada esquina contava uma história. Enquanto caminhava distraída, Lúcia se deparou com uma cena que gelou seu sangue. Lá, em meio a um grupo de amigos que se reunia em frente a um bar repleto de luzes piscantes e música contagiante, estava Renato, seu ex, aquele que a havia deixado com o coração em pedaços. Renato, com um sorriso desdenhoso, estava acompanhando uma mulher elegante e segura de si, em um gesto que parecia zombar da sua dor. O olhar de Lúcia se inflamou. O que ele poderia pensar dela? Tudo o que ela sentira até então se resumiu naquele instante. Com o rosto corado pela raiva e os olhos ardendo de mágoa, ela mal conseguia controlar o impulso que a dominava. Em um segundo de desvario, como se o tempo tivesse desacelerado, Lúcia viu um homem sentado sozinho em uma mesa na calçada, absorvido em seus pensamentos enquanto tomava um café. Sem pensar duas vezes, impulsionada pela mistura de dor, revolta e desejo de se provar capaz de reagir, ela se aproximou dele. Em meio à confusão de sentimentos, num ato quase surreal, Lúcia beijou aquele estranho. O beijo foi breve, mas carregado de toda a intensidade acumulada em seu peito. Uma explosão de sentimentos reprimidos que finalmente encontrava uma saída. O homem, que por instantes pareceu surpreso, sorriu de forma enigmática, como se já esperasse por aquele momento. Sem que ela percebesse, o destino começava a tecer uma trama inesperada. Após aquele beijo incendiário, o estranho levantou-se com uma graça natural e com a voz suave mas firme disse: "Você acaba de transformar um dia comum em algo memorável." Lúcia, ainda ofegante e confusa, tentou decifrar o significado daquelas palavras. Ele a conduziu para um café próximo, situado em uma rua charmosa de Ipanema, onde a areia quente e o som distante das ondas formavam o cenário perfeito para uma conversa inesperada. Durante o trajeto, a cidade parecia conspirar a favor daquele encontro. As luzes cintilantes dos quiosques na orla, os vendedores ambulantes que cumprimentavam os transeuntes e o som constante do samba que ecoava pelos becos compunham uma sinfonia urbana que despertava emoções profundas. Sentados à beira da calçada, com o mar como pano de fundo e a brisa refrescante a amenizar o calor, o homem se apresentou como Nicolas. Ele possuía um olhar penetrante, mas cheio de gentileza, e um sorriso que parecia iluminar a noite. Sem pressa, eles iniciaram uma conversa onde Lúcia, hesitante no começo, foi se abrindo aos poucos. Nicolas não apenas demonstrava curiosidade genuína sobre sua vida, mas também compartilhava detalhes de uma existência que, embora sofisticada, escondia vulnerabilidades e sonhos. Ele mencionou sua infância em um bairro nobre, a pressão para seguir os passos da família e como, apesar de toda a riqueza, buscava algo autêntico que o dinheiro jamais poderia comprar. Enquanto falava, seus olhos se encontravam com os dela, e por um instante, a diferença entre suas vidas parecia desaparecer. Lúcia, cuja vida fora marcada por privações, sentiu algo novo emergir dentro de si.
Em meio a um mar de incertezas, o beijo dado em um momento de fúria agora parecia o primeiro passo para uma nova trajetória. O relógio marcava as 21 horas, quando eles deixaram o café e caminharam pela orla de Ipanema. A cidade, banhada por uma luz prateada, se transformava num palco onde o improvável se tornava possível. Nicholas, com um tom de voz que misturava carinho e confiança, perguntou: "Você já parou para pensar que às vezes o que nos parece ser um erro pode ser a chance de reescrevermos nossa história?" As palavras dele penetraram Lúcia, que pela primeira vez em muito tempo começou a questionar as amarguras do passado. Ela contou sobre sua luta diária para pagar as contas, sobre os sonhos adiados e a sensação de não pertencer a um mundo de oportunidades. Nicholas ouvia atentamente, demonstrando uma empatia que a surpreendia. Enquanto a conversa se aprofundava, ele a convidou para conhecer um restaurante sofisticado no bairro do Leblon, onde ele afirmava que pequenos gestos poderiam transformar a percepção que as pessoas têm da vida. Mesmo relutante, Lúcia aceitou o convite, sentindo que aquele encontro, por mais improvável que fosse, carregava a promessa de algo verdadeiro. No elegante restaurante, entre candelabros e uma decoração que lembrava os tempos áureos de uma época dourada, Lúcia se sentiu deslocada. Suas roupas simples contrastavam com o requinte do ambiente, e o olhar atento dos demais clientes a fazia questionar se realmente pertencia àquele lugar. Nicholas, porém, estava lá para ampará-la. Ele se certificava de que ela se sentisse à vontade, fazendo piadas leves e contando histórias de sua infância, quando a simplicidade era sinônimo de felicidade. Entre garfadas de pratos requintados e goles de vinho, a conexão entre os dois se intensificava. Lúcia percebeu que, apesar das diferenças, havia uma honestidade nas palavras de Nicholas que a fazia esquecer, por um instante, as cicatrizes do passado. À medida que a noite avançava, o clima no restaurante mudava para algo mais íntimo. A música suave que tocava ao fundo parecia embalar os corações, enquanto a cidade lá fora, com suas luzes e o som inconfundível das ondas, se tornava o pano de fundo perfeito para um romance improvável. Nicholas, com uma postura que misturava segurança e ternura, revelou que por trás de sua aparência sofisticada, havia também desafios. Ele falou sobre as expectativas de sua família, sobre os compromissos que a fortuna impunha, e como, muitas vezes, sentia falta de uma vida onde pudesse ser simplesmente ele mesmo. Lúcia, com os olhos marejados, sentiu uma empatia que a surpreendeu. Ela mesma lutara para encontrar seu lugar em um mundo que parecia ter regras escritas para os outros, mas não para ela. O jantar terminou com uma promessa silenciosa, o de que aquele encontro não seria apenas fruto do acaso, mas sim o início de uma mudança irreversível. Caminhando pela calçada molhada pela recente chuva, o casal seguiu para um passeio à beira-mar. O céu estrelado e a brisa fresca criavam um cenário quase mágico, como se o universo conspirasse para unir duas almas que, por um breve instante, encontraram a possibilidade de se libertar dos grilhões do passado. Durante aquela caminhada, Nicholas segurou a mão de Lúcia com firmeza, e ela sentiu que, por fim, alguém a via com os olhos da esperança, não com o olhar crítico do desprezo. Nos dias que se seguiram, o romance entre Lúcia e Nicholas foi se desenrolando com intensidade. Eles se encontravam em diferentes cantos da cidade, num quiosque de Copacabana, onde o barulho das ondas e o calor do sol despertavam memórias de uma infância despreocupada. Em becos coloridos da Lapa, onde a arte de rua e a música transformavam cada momento em uma celebração da vida, e até mesmo em eventos exclusivos no sofisticado bairro do Leblon, onde Lúcia, mesmo em meio à insegurança, aprendeu a apreciar a beleza que transcende aparências. Em cada encontro, os detalhes da cidade, o cheiro de café fresco nas esquinas, a brisa salina que refrescava as tardes, o som do samba que ecoava nos subúrbios, se entrelaçavam com as emoções dos protagonistas, criando uma narrativa rica e autêntica. Apesar da evolução do sentimento, o encontro entre mundos tão distintos não estava isento de conflitos. Em uma manhã ensolarada, enquanto o rio se despia de sua névoa matinal, Lúcia recebeu uma ligação inesperada de Renato, que tentava, de forma arrogante, reatar um contato.
A voz dele, carregada de desdém, fazia com que lembranças dolorosas voltassem. Em meio a essa turbulência, Nicholas apareceu para apoiá-la, reafirmando que o passado não precisava determinar o futuro. Cada passo que damos é uma escolha para sermos melhores do que ontem, disse ele, com a convicção de quem já enfrentou batalhas internas. Esse episódio, embora breve, consolidou a certeza de Lúcia de que aquele beijo impulsivo fora o catalisador de uma mudança real, não apenas na sua vida, mas na forma como ela encarava o mundo. Conforme os dias se transformavam em semanas, a intensidade dos encontros de Lúcia e Nicholas ganhava contornos quase cinematográficos. Em uma tarde chuvosa, quando as nuvens pintavam o céu de um cinza melancólico, eles se refugiaram num café acolhedor no bairro de Santa Teresa. As gotas de chuva batiam nas janelas com um ritmo constante, enquanto eles se perdiam em longas conversas sobre sonhos, medos e o desejo de pertencer. Lúcia, que sempre fora cautelosa ao abrir seu coração, se viu entregando confidências que jamais ousara compartilhar com alguém. Nicholas, por sua vez, mostrava uma sensibilidade que contrastava com a imagem de homem rico e poderoso que o mundo via. Ele admitiu que, apesar de toda a fortuna, sentia-se prisioneiro das expectativas familiares e das responsabilidades que a riqueza impunha. Esse momento de vulnerabilidade aproximou ainda mais os dois, e a chuva lá fora parecia lavar não só as ruas da cidade, mas também as cicatrizes deixadas pelo passado de cada um. Em outra ocasião, num entardecer dourado, o casal se dirigiu até o famoso calçadão de Copacabana. Enquanto caminhavam descalços sobre a areia úmida, os raios do sol se despediam lentamente, refletindo cores que pintavam o horizonte de forma irrepetível. A imensidão do mar e o som das ondas em constante movimento lembravam-lhes que a vida também era feita de mudanças e renovações. Nicholas aproveitou aquele cenário para fazer uma declaração singela, mas carregada de significado. Às vezes, um simples gesto, um beijo, um abraço, pode ser o início de uma jornada que nos transforma para sempre. Lúcia, com os olhos brilhando de emoção, sentiu que aquelas palavras ressoavam em seu íntimo. Ela se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, sonhar com um futuro onde as barreiras sociais e as dores do passado não mais a impediriam de buscar a felicidade. Mas nem tudo foi fácil. Em meio a tanta descoberta, a convivência com as diferenças se fazia presente. Em um jantar organizado por amigos de Nicholas, realizado num luxuoso salão de festas em um condomínio na orla de Ipanema, Lúcia se viu cercada por olhares curiosos e comentários velados sobre sua origem. Aquele ambiente de opulência contrastava fortemente com sua rotina modesta, e ela se sentia deslocada, como se cada sorriso forçado escondesse um julgamento. Contudo, Nicholas, sempre atento, a defendia com delicadeza, lembrando a todos que a autenticidade não tem preço. Entre risos contidos e conversas que oscilavam entre o formal e o íntimo, a noite mostrou que o amor verdadeiro é capaz de superar as barreiras erguidas pela sociedade. Com o passar do tempo, a relação entre Lúcia e Nicholas ganhou novos contornos. Em um fim de semana, longe do burburinho da cidade, eles escaparam para um recanto tranquilo na orla de uma enseada pouco conhecida do rio. Ali, em meio à natureza exuberante e com o som relaxante do mar, tiveram a oportunidade de viver momentos de pura cumplicidade. De mãos dadas, caminharam por trilhas que se perdia entre a vegetação nativa, enquanto o sol, tímido entre as nuvens, pintava o céu com tons pastel. Durante esse retiro, os dois se permitiram conversar sem reservas, revelando medos, esperanças e a sensação de que, finalmente, encontraram algo que desafiava todas as expectativas. Lúcia compreendeu que aquele beijo impulsivo não fora um erro, mas sim um convite para redescobrir-se e abraçar a vida com toda a sua complexidade. O contraste entre a simplicidade de Lúcia e o universo luxuoso de Nicholas não passava despercebido, nem por ela, nem por ele. Em várias ocasiões, pequenos desentendimentos surgiam. Um comentário mal interpretado, uma insegurança momentânea, ou a dificuldade de conciliar dois mundos tão distintos. Contudo, cada desafio superado fortalecia o vínculo entre eles,
transformando o que inicialmente parecia um romance improvável numa verdadeira parceria. Nicholas aprendeu a valorizar a espontaneidade e a autenticidade de Lúcia, enquanto ela passou a enxergar, por trás das aparências, um homem que também lutava contra as amarras do destino imposto. A cada novo encontro, seja durante uma madrugada animada nos bares boêmios da Lapa, ou em um sereno passeio noturno pelo calçadão de Ipanema, eles se redescobriam, provando que a paixão genuína não se mede pelo dinheiro ou pelo status social, mas pela capacidade de transformar vidas. Em meio a essa jornada, momentos de profunda emoção se intercalavam com instantes de leveza e humor. Num dia ensolarado, enquanto a cidade fervilhava com a energia contagiante do carnaval fora de época, Lúcia e Nicholas se perderam pelas ruas históricas de Santa Teresa. Entre grafites coloridos e ladeiras íngremes, eles riram, dançaram e, sem perceber, deixaram para trás as sombras do passado. Lúcia, que antes se via como uma vítima das circunstâncias, agora se sentia protagonista de uma nova história, onde o amor e a superação se entrelaçavam com a beleza caótica do Rio de Janeiro. Cada gesto, cada palavra trocada, era como uma pincelada numa tela que aos poucos revelava um quadro surpreendente, repleto de cores, contrastes e, sobretudo, humanidade. Durante essa fase, Nicholas também demonstrava sua faceta mais generosa. Em diversas ocasiões, ele usava sua posição e recursos para apoiar projetos sociais voltados para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, algo que o aproximava ainda mais dos ideais de Lúcia. Juntos, eles visitaram escolas, participaram de mutirões e se envolveram em campanhas solidárias que tocavam o coração dos moradores das comunidades. Essa convivência com a realidade de tantos que lutavam diariamente por um futuro melhor despertava neles uma sensibilidade que ia além do romance. O encontro de suas trajetórias revelava que, apesar de suas origens distintas, ambos compartilhavam o mesmo desejo de transformar o mundo, começando por si mesmos. Ao se aproximarem do fim de um ciclo intenso, a relação de Lúcia e Nicholas passou por uma prova decisiva. Em uma noite fria, com a cidade iluminada por milhares de luzes que cintilavam como estrelas, um mal-entendido ameaçou romper o laço que haviam construído. Uma conversa truncada, palavras mal escolhidas e a insegurança de Lúcia se transformaram num turbilhão de emoções. Ela, sentindo-se vulnerável, questionou se aquele amor, que parecia tão real, não era apenas fruto de um acaso passageiro. Nicholas, com a sinceridade de quem já enfrentara tantas tempestades, declarou que cada dificuldade era uma oportunidade para crescer e que o verdadeiro amor se forjava na superação dos obstáculos. A tensão daquela noite, carregada de lágrimas e silêncios, revelou o quanto ambos estavam dispostos a lutar por aquilo que sentiam. Aos poucos, os mal-entendidos se dissiparam, dando lugar a um reencontro de olhares e a certeza de que o destino havia unido duas almas destinadas a se transformar mutuamente. Com o tempo, Lúcia aprendeu a ver além das aparências. Ela compreendeu que, embora o dinheiro e o status pudessem abrir portas, era a sensibilidade, o carinho e a capacidade de se importar verdadeiramente com o outro que faziam a diferença. Nicholas, por sua vez, passou a valorizar cada detalhe da vida simples que Lúcia representava, desde o jeito despretensioso com que ela sorria, até a força silenciosa que a mantinha firme diante das adversidades. O beijo que um dia fora fruto de raiva e mágoa transformou-se no símbolo de um recomeço, de um amor que, mesmo nascido das cinzas da dor, floresceu com intensidade e autenticidade. A cidade do Rio de Janeiro, com sua mistura de luz e sombra, serviu de cenário perfeito para essa história. Em cada esquina, havia um convite para a reflexão. O som do samba ecoava pelas vielas, as ondas do mar batiam ritmadamente nas praias, e as cores vibrantes dos murais de arte urbana contavam histórias de superação e esperança. Lúcia e Nicholas aprenderam que, por mais diferentes que seus mundos pudessem parecer, o amor verdadeiro se constrói com a soma dos pequenos momentos. Um olhar compartilhado, um gesto de gentileza,
a coragem de se arriscar mesmo diante das incertezas. E assim, dia após dia, noite após noite, o destino de Lúcia se entrelaçou com o de Nicholas. Cada reencontro, cada despedida e cada novo amanhecer no rio fazia com que ambos se aproximassem mais, descobrindo que o amor, quando vivido com autenticidade, tem o poder de transformar vidas. O beijo impulsivo que um dia fora tomado em um acesso de raiva revelou-se a porta de entrada para um universo onde a beleza se encontrava nas imperfeições e onde os sonhos, por mais improváveis que parecessem, podiam se tornar realidade. Mesmo diante das críticas e dos olhares julgadores, Lúcia encontrou em Nicholas o apoio e a segurança que sempre buscara. Em momentos de dúvida, ele a lembrava de que o verdadeiro valor da vida não está nos bens materiais, mas na capacidade de se reinventar e de amar sem reservas. Cada passo dado juntos, seja na agitação de um baile popular ou no silêncio de um pôr do sol na orla, consolidava a certeza de que aquele encontro inesperado havia sido o início de uma jornada de autoconhecimento e superação. Enquanto o Rio de Janeiro continuava a pulsar ao seu redor, repleto de histórias, sonhos e contradições, Lúcia aprendeu que as cicatrizes do passado podem sim ser transformadas em marcas de coragem e que um beijo, por mais impulsivo que seja, pode abrir caminho para um futuro repleto de possibilidades. Aos poucos, ela deixou para trás os fantasmas da traição e da dor, permitindo-se viver um amor que a fazia sentir-se completa. E em meio às luzes cintilantes da cidade maravilhosa, descobriu que a vida, mesmo quando parece injusta, sempre reserva surpresas para aqueles que têm a coragem de se arriscar. Nicholas e Lúcia passaram a construir uma nova realidade, onde cada dia era celebrado como um presente. Eles se comprometeram a enfrentar juntos os desafios que a vida lhes impunha, lembrando-se sempre de que o amor é a força que transforma as adversidades em degraus para um futuro melhor. O beijo dado num momento de fúria foi, na verdade, a semente de um relacionamento profundo, onde a vulnerabilidade se encontrava com a paixão e onde a autenticidade prevalecia sobre as aparências. Na efervescência dos dias que se seguiram, o casal participou de eventos, ajudou a transformar comunidades e inspirou aqueles que, como Lúcia, acreditavam que um simples ato de coragem poderia mudar o rumo de uma vida. E mesmo quando as dificuldades surgiam, eles se lembravam da magia daquele primeiro encontro, quando o destino, de maneira inesperada, os uniu num beijo que mudaria tudo. O Rio de Janeiro, com seus contrastes vibrantes, servia como testemunha silenciosa dessa história de amor improvável, onde o calor humano se misturava ao brilho das luzes da cidade e cada esquina parecia sussurrar a mensagem de que a vida é feita de surpresas. Entre o barulho das ondas, o som do samba e o murmúrio das conversas nas calçadas, Nicholas e Lúcia encontravam a coragem de seguir em frente, certos de que, juntos, poderiam transformar até mesmo os momentos mais sombrios em lembranças iluminadas pela esperança. A paixão deles, que começou de forma tão inesperada e tumultuada, evoluiu para um sentimento maduro, construído com honestidade e dedicação. Lúcia aprendeu que, embora a vida muitas vezes a subestimasse, ela era capaz de se reinventar e florescer, mesmo quando tudo parecia perdido. Nicholas, por sua vez, descobriu na simplicidade de Lúcia um refúgio contra as exigências de um mundo que o empurrava para dentro de moldes pré-estabelecidos. Em cada abraço, em cada olhar, havia a certeza de que o verdadeiro amor não tem limites e que as diferenças, por maiores que sejam, podem se transformar na mais bela das harmonias. E assim, em meio à cidade maravilhosa, com suas tardes quentes e noites estreladas, o destino dos dois se consolidava. Entre encontros e despedidas, risos e lágrimas, eles escreveram uma história que mostrava que o amor pode nascer dos momentos mais improváveis e que, quando se escolhe viver com o coração aberto, o impossível se torna realidade. Cada pôr do sol, cada brisa do mar e cada som de um tambor distante lembrava-os de que a vida é feita de ciclos e que às vezes é preciso se arriscar para descobrir a verdadeira felicidade. No fim, Lúcia compreendeu que aquele beijo impulsivo, dado num momento de dor e revolta, foi o primeiro passo para sua libertação.
Ela e Nicholas aprenderam que, mesmo em mundos tão distintos, o amor verdadeiro floresce quando há coragem para se reinventar. A jornada dos dois ensina que as surpresas da vida podem transformar a dor em esperança e que, ao se entregar ao inesperado, descobrimos nossa real força. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu comentário. O amor, afinal, é a lição mais valiosa que a vida pode nos dar.